Será que os pais ou responsáveis, alegando questões de convicção filosófica ou religiosa, podem se recusar a submeter os menores sob sua guarda às vacinas consideradas obrigatórias segundo o Plano Nacional de Imunizações? É o que vamos ver no vídeo de hoje, ao analisarmos mais uma decisão do STF proferida no ano de 2020. Olá gente, salve galera, eu sou o Michel e estamos aqui em mais um vídeo do canal De Olho na Lei, comentando decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2020, decisões importantes no campo do direito constitucional e do direito público. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre vacinas. Nós já falamos sobre a questão da vacinação em relação à Covid-19, que os estados podem instituir a vacinação obrigatória. E hoje nós vamos falar sobre outro tema importante que não está apenas ligado à Covid, foi decidido no contexto da Covid, mas se liga às vacinas de modo geral. Vamos saber então se é obrigatório, ou seja, se pais ou responsáveis podem se recusar a submeter os menores sob sua responsabilidade às vacinas obrigatórias, ou seja, se um pai, se uma mãe tem a possibilidade de recusar, de não levar o seu filho ou a pessoa sob sua responsabilidade, que seja criança, se ele tem a possibilidade de recusar levar esse menor para submissão às vacinas consideradas obrigatórias. Então, vem comigo, bora para a análise de mais este caso importante no direito constitucional. Então, galera, no agravo regimental, no recurso extraordinário número 1.267.879 de São Paulo, repetindo, agravo regimental no recurso extraordinário 1.267.879 de São Paulo, relatado pelo ministro Roberto Barroso, a Suprema Corte se deparou com a situação de um casal adepto do veganismo que se recusava a submeter seu filho menor às vacinas obrigatórias. Pois bem, antes de entrar na análise do julgado propriamente dito, é preciso dizer que o chamado movimento anti-vacina tem experimentado preocupante ascensão nos dias atuais, sendo considerado pela OMS uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial na atualidade. Muitas são as razões que têm levado pessoas a não quererem se vacinar. Convicções religiosas, dúvidas quanto à segurança e eficiência das vacinas, crenças de que essas vacinas podem causar autismo em crianças ou de que são usadas como instrumento de controle populacional, enfim, muitas situações que têm provocado essa ascensão do movimento anti-vacina e, como consequência, tem trazido o ressurgimento de algumas doenças que estavam muito controladas, que estavam quase que erradicadas e que vêm ressurgindo em função da baixa adesão da população à vacina, em função desse crescimento desse movimento anti-vacina. Então, voltando para o nosso caso que a gente vai falar, a gente precisa lembrar primeiramente que se trata de um agravo regimental em recurso extraordinário. E como nos diz a Constituição, uma das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário ocorre quando a decisão afronta dispositivo da Constituição. Decisão tomada em única ou última instância que afronta dispositivo da Constituição, segundo o artigo 102, inciso 3, a linha 1 da Constituição Federal. E no caso que nós estamos analisando, não é difícil constatar que diversos dispositivos constitucionais estão em jogo. De um lado, nós temos a liberdade de consciência e de crença, protegida pelo artigo 5º, incisos 6º e 8º. Também nós temos o direito à vida, que é protegido no artigo 5º, caput. O direito à saúde, no artigo 6º e no artigo 196. E os direitos que são assegurados às crianças, aos adolescentes e aos jovens com absoluta prioridade, segundo o artigo 227 da Constituição. Então, não é difícil constatar que nós temos um choque de diversos dispositivos constitucionais, de modo que um recurso extraordinário que discuta a matéria encontra franca admissão, é perfeitamente admissível e o Supremo Tribunal Federal tinha que se posicionar sobre o tema. Era importante o STF tomar uma decisão de repercussão geral sobre o tema. Então, ao julgar o caso, o STF consignou que a liberdade de consciência e de crença tem que ser mitigada quando o seu exercício puder afetar terceiros. Por exemplo,
incapazes ou pessoas que tenham contato com indivíduos que não se vacinaram ou que não se submeteram às medidas sanitárias adequadas. Além disso, existem situações em que o Estado pode proteger o indivíduo mesmo contra a sua vontade, como no caso da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Assim, afigura-se ilegítimo que os pais ou responsáveis deixem de submeter os menores às medidas sanitárias cientificamente comprovadas e testadas. Os fundamentos para isso são a dignidade como valor comunitário, ou seja, a dignidade humana, que é algo que vai para além da esfera individual, ou seja, é do interesse da sociedade que as pessoas estejam seguras, que estejam protegidas. Então, em alguns casos, é preciso proteger as pessoas mesmo que elas não queiram ser protegidas. Temos também a necessidade de imunização coletiva, sim, porque em alguns casos, quanto mais pessoas vacinadas, mais imunização nós teremos mais possibilidades de alcançar essa imunização coletiva. Então, se afigura necessário, se afigura legítimo estabelecer a vacinação obrigatória em certos casos. E também nós temos a questão do melhor interesse da criança, porque é uma situação que afeta a saúde, que afeta a vida da criança. E o Estado também tem a obrigação de proteger as crianças. Por isso que essa imposição de vacinação obrigatória é legítima e os pais não teriam essa possibilidade, então, de se recusar a submeter os seus filhos às vacinações obrigatórias, porque é algo que vai para além do exercício da liberdade individual. É algo que vai para além do exercício do poder familiar. É algo que diz respeito ao Estado. É algo que diz respeito à sociedade, à proteção de crianças e adolescentes. Então, a tese de repercussão geral fixada pelo STF foi esta: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, 1. Tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou 3. Seja objeto de determinação da União, Estados ou Distrito Federal ou municípios, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se considera, ou seja, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Então, o que o Supremo nos diz é que o Estado pode determinar a vacinação obrigatória de crianças e que os pais não têm a possibilidade de recusar. Eles podem sofrer penalizações por se recusarem a submeter os seus filhos menores ao Programa Nacional de Imunizações, sem que isso caracterize violação ao poder familiar. Então, minha gente, essa foi mais uma decisão que a gente analisou, tomada pelo STF no ano de 2020, tratando de vacina, tratando de direitos fundamentais, tratando de direitos das crianças e adolescentes, tratando, enfim, de direito constitucional. E nós vamos seguindo por aqui. Se você quiser mais atualizações, vá se inscrevendo no canal, ative o sininho das notificações e a gente vai seguindo por aqui, postando vídeos com temas de interesses para fortalecer os estudos de vocês, tá bom? Eu sou Michel Kleinschmidt e este é o canal De Olho na Lei e já voltaremos com outros vídeos. Fique ligado no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Valeu!